Oi, pessoal, vou pedir para todo mundo, a gente está voltando, para fazer silêncio, para que a gente possa começar e todo mundo vai ouvir. A gente tem perguntas aqui que recebemos nas nossas redes sociais, nosso e-mail, Facebook, Instagram, e nós compilamos e vamos fazer algumas. Eu vou pedir para os nossos convidados tentarem ser breves, tá? O Rabino Raul precisa sair. 3 minutinhos aí no máximo, tá? Vamos lá para a primeira. Para o Raul. A Torá foi o início de toda a nossa discussão, visto que estamos todos nós no mesmo barco. O que representa a Torá na evolução de todos nós? A Torá, como todo livro que foi escrito há milênios, tem que ser interpretada para o dia de hoje. Se nós olharmos a Torá do ponto de vista que está escrito no passado, ela certamente tem muito pouco a dizer. Por quê? Porque ela foi escrita com uma filosofia do passado. A Torá hoje tem a base do direito romano. Então, Levíticos praticamente traz as regras básicas da convivência humana. Então, é saber entender a Torá, saber estudar a Torá e trazer a ela para a resposta para os dias de hoje. Vou fazer uma outra pergunta, a segunda, que é para todos. As religiões abraâmicas se baseiam no pecado, na dor, no sofrimento, no dia do juízo final, no século XXI. Não estaria na hora de mudarmos e basearmos as religiões na felicidade e na alegria? Eu acho que no judaísmo não é por aí, não. Não. Essa ideia de pecado, essa ideia de que a vida coisa, não é judaica, não. Ao contrário, a vida foi dada para você viver. Você pode escolher o bem e o mal, isso é o livre-arbítrio. Mas não é essa história de que nós estamos aqui para sofrer, negativo. Para nós cristãos evangélicos também não. Tá vendo? Pelo contrário. De onde vem essa ideia? Pelo contrário, eu até brinco o nome com os da irmãos criatura. Maria Clara Tavares, que mandou um e-mail. Acredito eu. Mas ela está pedindo para aprender mesmo. Pelo menos vamos esclarecer esta ideia da cabeça, né? Maria, né? Maria. Isso, Maria Clara. Maria Clara. A nossa fala tem que ser clara também. Olha, Maria, vou te falar, no islamismo, como no judaísmo, acredito como no cristianismo, mas vou falar no islamismo. Que sofrimento que Adão tinha, se Deus, antes de criar, ele criou o paraíso para ele morar. Que sofrimento que ele tem, se o paraíso interno era para ele e para Eva. Agora, questão de pecado é para mostrar o livre-arbítrio do homem. O homem não é submisso sem ter vontade. Ele é submisso com vontade de aceitar e de recusar. Então, no islamismo, a criação nunca foi baseada no sofrimento, não. Alegria, felicidade. Nunca foi baseada no pecado, não. Ninguém pode pagar pelo outro, a religião islâmica. Cada um por si. Se eu erro, não é meu filho que vai pagar o meu erro. Jamais. Se isso acontece, significa Deus injusto, e jamais Deus ser injusto. Aqui, na justiça humana, se pai erra, quem ser condenado? O filho? Jamais. Então, cada um responde por si. Então, querida Maria Clara, não sei se foi claro na religião islâmica. A religião islâmica nunca foi baseada no sofrimento, no pecado, não sei o que. Não.
alegria, paz, amor, felicidade e manter grande relação entre servo e Deus. É maior felicidade ter contato cotidiano com Deus Altíssimo. Paulo? Paulo, acho que falou, com relação à doutrina espírita, não existe questão do sofrimento. O espírito nasce para se desenvolver, para se tornar melhor. Naturalmente que, usando o livre-arbítrio, as suas escolhas vão determinar o que vai acontecer com ele, tá certo? Você pode escolher, por exemplo, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa positiva, ou você pode escolher ser uma pessoa que vai se sentir infeliz, vai se viciar, por exemplo. Os vícios são da terra, não são do espírito. Então aí, eu costumo dizer que nós não somos pecadores, nós somos aprendizes. Nós estamos todos nós num processo de aprendizado, com os nossos erros e os nossos acertos. Quando a gente aprender a privilegiar os acertos em detrimento aos erros, aí nós vamos nos transformar em pessoas melhores. Na religião cristã, a Igreja Católica também acredita nos mesmos princípios do judaísmo, que nós cristãos herdamos o Antigo Testamento do judaísmo, e a nossa compreensão também não é bem por aí, não. Jesus Cristo mesmo, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância inclui uma vida feliz, uma vida cheia de dignidade, de honestidade, de prosperidade também. Você tem uma vida plena, é você ser feliz na opção que você fez. E, de fato, a liberdade é o fator fundamental para que alguém decida fazer escolhas através das suas livres decisões, mas que, consequentemente, isso pode trazer uma infelicidade, uma destruição da própria vida da pessoa. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. No livro do Deuteronômio, Deus diz: escolhe, eu te ponho em tua vida 2 caminhos, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida, que é o caminho do bem. Então, a liberdade, o caminho que cada ser humano toma através da sua decisão, isso sim pode trazer consequências que, ao invés de trazer a felicidade, traz infelicidade. E qual é a solução? Mude de caminho. Se você está sendo feliz aí, infeliz, mude de caminho para que você encontre a felicidade. Busque ajuda de alguém que pode te ajudar. Posso falar? Pode. A escolha, às vezes, de uma pessoa ou de um grupo que escolhe o mal não afeta a sociedade em geral? Porque, Claro que sim. né? Porque Claro. é individual. Às vezes eu não escolho ser uma assassina, mas eu tenho um filho, às vezes, não aconteceu comigo, mas em casos de ter um filho assassinado, pela escolha de um bandido, de ser bandido, que escolheu o caminho do mal. Por que isso afeta a sociedade? Só quero complementar, que foi falado em pecado, né? Para nós, pecado, para nós evangélicos, pecado é o mesmo que errar o alvo. E tem uma máxima para nós os evangélicos, que Deus não erra nunca. Quem erra somos nós. Nós erramos o alvo. Então, até em cima dessa pergunta que a senhora fez agora, a Bíblia, no Novo Testamento, diz que a nossa salvação é individual. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja, os evangélicos. E quando nós falamos sobre isso, a Bíblia fala a seguinte coisa: pode estar 2 no campo, que um vai subir, vai ser salvo, e o outro vai ficar. Está 2 deitados numa cama, um vai ser salvo, o outro vai ficar. Ou seja, um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Isso, fazendo uma analogia, significa o quê? Cada um é responsável pelos seus atos. Nós, os evangélicos, temos por prática, nós não batizamos crianças quando nascem, os evangélicos.
os filhos de evangélicos não são batizados. Os filhos de evangélicos só se batizam quando tem juízo, ou seja, quando ele já é adulto e ele decide qual caminho ele quer seguir. Só que nós fazemos o quê? Mais ou menos parecido como os judeus, nós apresentamos no 7º ou no 8º dia, nós apresentamos a criança no templo, na igreja. E para nós esse ritual é muito importante, porque quando os pais procuram o pastor para apresentar seus filhos recém-nascidos, eles fazem ali, perante toda a congregação, eles assumem ali um compromisso de criar aquela criança no ensino da palavra de Deus até que ela tenha juízo. Depois que ela é adulta, a vida dela é problema dela. Se ela fizer alguma coisa errada, ela vai pagar as consequências. Então é mais ou menos isso. Agora, num termo geral, é lógico que quando nós trabalhamos com pessoas dependentes químicos, quando chega lá um dependente químico, a família toda fica com problema. O trabalho que nós fazemos é tentar ajudar não só o dependente, mas também a família, que é um transtorno para todo mundo. É lógico que, de certa forma, afeta um pouquinho a vida da família, dos amigos, dos próximos. Mas isso não quer dizer que isso seja o motivo principal dessa questão do pecado ser uma coisa dureza ou não, porque eu gosto muito da passagem da cruz do Calvário, que Jesus está sendo crucificado com 2 homens, 2 ladrões. Um escarnece a situação e o outro repreende o outro ladrão falando: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós fizemos por merecer para estar aqui morrendo crucificado. Mas esse homem não, esse homem era justo. Ele não tinha errado o alvo, não tinha pecado. E aí ele olha para Jesus, todos cristãos conhecem a história, e eu até brinco lá na igreja, ele falou: a única pessoa que eu tenho certeza que está no céu, que nasceu aqui na terra, é o ladrão da cruz. E se você analisar o ladrão da cruz, quando ele olha para Jesus, fala: Senhor, lembra-te de mim quando eu entrar no paraíso. E Jesus vira: ainda hoje tu estarás comigo. Quer testemunho maior do que o próprio Jesus falou que ele ia estar com ele? Agora para pensar, será que alguma vez ele foi numa igreja, fez uma oração, veio numa reunião dessa? Nunca. Então, gente, a nossa intimidade com Deus é bem pessoal, é de cada um, independente do que você faz. Só que foi falado aqui, Tiago também escreve assim, qual a verdadeira religião? Aí ele mesmo responde: aquele que faz a caridade, que trata das viúvas e dos órfãos. Foi falado já nessa mesa. Raul, última pergunta para você ir embora. Como os judeus enxergam a vinda de Jesus? Ele é apenas um profeta ou é algo mais? Essa é uma pergunta clássica, né? É. Então, Jesus nasceu, viveu, morreu judeu. Ele nunca foi um Christos, ou seja, ungido para o judaísmo. E por quê? Por algumas características. No judaísmo não tem a possibilidade de um ser humano ser Deus. O ser humano é ser humano, Deus é Deus. Quem quiser ser Deus não é ser humano. Quer dizer, essa colocação é básica. Número 2, o Messias não é Deus. O Mashiach, que é o Messias, é um enviado que vai trazer a época messiânica. E o que diz a época messiânica? Não levantará nação espada contra nação e não aprenderão a guerra. Ou seja, não haverá guerra, haverá paz. Então, essa ideia messiânica é uma ideia de que nós estamos tentando, todos nós, trabalhando por Tikkun Olam. Tikkun Olam em português quer dizer melhoria do mundo. Então, Jesus para nós foi um judeu. Foi um rabino, provavelmente, que estudou e que, como vários rabinos, ensinaram aquilo que a Torá diz. Compreende? A personificação divina de um ser humano no judaísmo não existe. Né? Eu peço desculpas a vocês, mas eu estou com, acho que febre, coisa do estilo. Estamos na época de pegar gripe, eu consegui uma das boas.
Tá. Muito obrigado. Tá? Nós que agradecemos a sua presença sempre. Melhoras, viu? Vamos continuar então. Próxima pergunta para o pastor Paulo Mori. O que representa Maria de Nazaré para os irmãos evangélicos? Tudo. Tudo. Maria é a mãe de Jesus. Nós até no começo, antes de começar o evento, nós estávamos lá conversando e quando a gente estuda teologia cristã evangélica, tem uma história da linguística que diz que Maria, transliterado para o português, significa mulher gorda. E aí ficou uma discussão se isso era, se não era. Ninguém quer ser Maria. E magra. Magra é Dalila. Dalila é mulher magra. Dalila foi a mulher que passou a perna no Sansão. Mas Maria, para nós, é a mãe de Jesus. Podemos dizer que tem uma importância gigante dentro da história de Cristo. Infelizmente, é o que a gente sempre diz. Muitas vezes as pessoas, até o Rabino falou aqui agora há pouco, muitas vezes as pessoas pegam as escrituras e criam um pretexto para gerar um outro contexto. E quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, nós temos que tomar certos cuidados, porque nem sempre a cronologia da Bíblia, da forma que ela é disposta aqui nesse livro, foi como a história aconteceu. E existem coisas também que não tem tradução, isso no dia a dia. Existem palavras escritas em árabe, em grego, em hebreu, ou até mesmo no inglês, no alemão, no francês, que não existe tradução para o português. E os tradutores, quando estavam traduzindo as Sagradas Escrituras, eles tinham que usar a transliteração. Agora imagine um tradutor, lá nos séculos passados, traduzindo uma Bíblia para uma outra língua, que segundo alguns pesquisadores, ela estava escrita no grego, koiné, e tinham que achar uma palavra. A nossa Bíblia, por exemplo, cristã evangélica, a primeira tradução foi traduzida do inglês. E existem muitas palavras do inglês antigo que não tinha tradução para o português. Então foi transliterado. O que significa isso? Isso aqui é um copo em português, mas para o inglês não tem um nome. Vamos chamar isso daqui de caneca. Isso é uma transliteração, não é uma tradução na íntegra, né? Então, para nós, Maria, ainda que alguns segmentos evangélicos falam, não pode... o pessoal fica com idolatria a Maria. O que é idolatria? É adorar alguma coisa ao extremo. Na verdade, tudo que você adora ao extremo, nós estamos vendo aí agora na questão política, tudo que se adora ao extremo é um perigo, gente. Chega ao ponto de ser uma doença. Você tem que ter bom senso nas coisas. Então, assim, para a grande maioria dos evangélicos, Maria é a mãe de Jesus e tem uma importância grandiosa, inclusive na ressurreição. Na ressurreição, as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foi Maria e Maria Madalena. Então, para nós, tem uma importância muito grande. Obrigada. Irmã, uma pergunta para a senhora. Percebemos que este Papa possui um alto grau de evolução, o que faz com que, às vezes, ele vá contra alguns princípios da Igreja. Como a senhora enxerga isso? Existem papas que ousam, se arriscam a renovar a Igreja. Nós sabemos que Lutero sofreu muita perseguição por ele ter renovado
ter se afastado, separado da igreja, porque ele discordava de algumas práticas da Igreja Católica. Alguns padres, alguns papas ao longo da história tiveram muitas iniciativas para renovar a Igreja. O Concílio Vaticano II, que eu mencionei aqui hoje, foi um dos concílios que buscou abrir a Igreja para o mundo atual naquela época. O Papa Francisco se vê diante de um colegiado de bispos que resiste à reforma, a mudanças nas práticas pastorais, que são fundamentais e importantes para famílias e outros grupos viverem de acordo com o mundo atual. Ele quer muito, mas há resistência dentro da própria igreja, da liderança. Ele ainda vai encontrar muita resistência, mas ele tem uma convicção. E ele vai mudando pouco a pouco, vai introduzindo uma iniciativa, outra, na tentativa de abrir a igreja para o mundo, para a situação do mundo ao qual nós estamos vivendo, com toda a evolução cultural. Porque a evolução cultural, ela é muito desafiante, ela traz novas ideias, novos pensamentos, novas ideologias, uma tendência muito forte de perda dos valores, e resgatar esses valores acaba sendo uma quebra de braço. Porque a família, vocês, são testemunha do quanto tem sido difícil educar para que a sociedade lá fora deseduque, desvie seus filhos. Então, o Papa Francisco, fico eu refletindo algumas vezes, que ele conta com o Espírito Santo nessa jornada, nessa guinada que ele deseja dar à igreja, mas que ainda há resistências que o impedem de fazer com que essa igreja dê esse passo de reforma. Mas os cristãos reconhecem no Papa Francisco um homem capaz de fazer essa mudança. Cada cristão, particularmente na sua prática de fé, na sua comunidade local, certamente está ouvindo os ensinamentos do Papa Francisco. Certamente, pode ser que estejam buscando novas alternativas de ensinar, novas alternativas de catequizar, de evangelizar, de trabalhar com a juventude sob outra perspectiva. Normalmente se diz, a reforma, a mudança não vem da hierarquia, vem das bases. Então, essas bases, como elas estão? Como elas se encontram? Fragilizadas por uma sociedade injusta, violenta, por líderes políticos corruptos, e que, quer queira, quer não, todos esses acontecimentos de guerra, de violência, fragiliza a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária. Importa não perder a esperança. Caminhar acreditando que aqui eu posso mudar algo. Uma mudança geral, isso pode levar muitos anos adiante. Não perder a esperança, mas continuar ouvindo e praticando esses novos ensinamentos que já trazem uma mudança de perspectiva diante da prática da fé. É isso que eu penso. Obrigada, irmã. Antes de fazer essa pergunta que é para o Sheik, eu só queria reforçar
que todo evento interreligioso, infelizmente, a gente acaba sendo atacado com mensagens, com vídeos de espíritas, tá? Estão na nossa página, que acabam deturpando a visão do Islã. Essa mesma, a gente fez uma publicação e perguntaram, vai ter algum representante do Islã? E nós dissemos que sim e tal, citamos Sheikh Hussan. E aí começamos a ser bombardeados com vídeos, conheço o verdadeiro Islã, coisas bem horríveis, bizarras, eu diria. E nós costumamos banir esse tipo de pessoa de qualquer rede social. Então, é triste isso, mas eu queria relatar. E essa pergunta fala o seguinte: Profeta Muhammad só prega o amor, assim como a religião islâmica e o Alcorão Sagrado. O que fazer para anular esses grupos que se dizem, entre aspas, islâmicos? Suplicando a Deus Altíssimo, guia eles de novo. Porque o trabalho de Jesus era o quê? Procurar os rebanhos soltos e longe e unir de novo. Os profetas têm o mesmo trabalho. O profeta Muhammad, mesma coisa. Não digo só amor. Para você saber o que é amor, precisa ter algumas informações, alguns estudos. Podem ser estudos pela natureza ou estudos, como que chama, pegos pela sala de aula ou pela convivência. O primeiro versículo revelado ao profeta Muhammad é: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Não é em nome de Deus vingador, não é em nome de Deus torturador, não é em nome de Deus matador, não. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Em seguida, Deus disse: leia, conhece. O pior problema que estamos assistindo no cenário mundial hoje em dia é baseado na ignorância. Ignorância. Infelizmente. O que eu posso fazer para uma pessoa cheia de ódio? Explicar. Se não quer entender, o que eu vou fazer? Vou matá-la? Não. Vou pedir a Deus ajudar. Somente. Agora, esses que dizem o que Muhammad faz, já fez. Esquece Muhammad, esquece Jesus. Será que no coração dessas pessoas, que sejam muçulmanos ou não, porque a mídia concentra nos muçulmanos, mas vocês sabem que existem fanáticos cristãos que matam em nome de Jesus. Fanáticos judeus que matam em nome do judaísmo. Outras raças, outros seguidores. Vocês sabem que o candomblé aqui no Brasil, o de raiz afro, o que é? Descendência africana. Atacados por alguns evangélicos. Então, por que concentram no islamismo e nos muçulmanos? Preconceito. Preconceito. A mídia é manipulada por quem? Por muçulmanos? Não. CNN, muçulmano? Não. Globo aqui, muçulmano? Não. Rede Record, muçulmano? Não. Essas mídias que manipulam
a opinião pública concentram na religião islâmica e nos muçulmanos. Esqueçam, eles com querer, esqueçam 1,5 bilhão de muçulmanos e concentram em 1,00000000001 para dizem, vejam o que o Islã, o que os muçulmanos estão fazendo na face da terra. Isso será justo? Vocês acham isso justo? Eu frequento aqui mais de 10 anos. Nunca nós tratamos nem falamos mal de qualquer pessoa. Eu represento minha região aqui no Brasil. Eu nunca apedrejei uma cristã ou um judeu, mas uma muçulmana na rua de São Paulo foi apedrejada dos cristãos. Eu posso falar dos cristãos? Ou tem que falar dos brasileiros? Uma muçulmana foi puxada em um metrô, empurrada em um metrô, lá na Alemanha, na Inglaterra. Que ódio. Então, quer dizer, nós, muçulmanos aqui no Brasil, graças a Deus, nunca tivemos qualquer problema com a sociedade brasileira. Agora, essas pessoas que estão entrando na página de Obreiro, falando besteira, o que eu posso fazer? Meu coração cheio de amor, cheio de carinho, que meu Deus me ensinou isso. Nosso Deus é paz. Um dos nomes dele é paz. Pacificador. Estamos aqui para transmitir a vocês uma mensagem de paz, de amor, de carinho, em nome de todas as religiões. Espero de Allah, de Deus Altíssimo, ilumine corações destas pessoas, abre a mente delas, fixe os pés delas na senda reta, adquirirem boas informações concretas para saber lidar com o próximo, em vez que deixa o coração cheio de mau entendimento, mau informação, cheio de ódio, trocar aquilo para coisas boas, volta, beneficia próprio eles e nós e a comunidade também. Obrigada, gente. A próxima pergunta é para o Edson. Uma coisa que a gente escuta muito no Espiritismo. O Espiritismo, na realidade, é a Boa Nova? Por quê? Bom, existem uns escritos, né, que falam sobre isso. Eu diria que ela é a Boa Nova no aspecto do estudo que eu acabei de citar aqui quando eu fiz a apresentação, tá certo? É a Boa Nova porque ele vem mostrar fatos que até então eram ignorados como algo que pode ser da lei da natureza. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos um caso de um judeu, de religião tradicional judeu, que começou a ter manifestações mediúnicas e que fundou essa instituição. Aos 52 anos. Aos 52 anos de idade. Que? Se ele não tivesse tido contato com a doutrina espírita, ele estaria internado. Ele estaria hoje na base de remédios, até com camisa de força, sei lá. Tá certo? Então, nesse sentido, a doutrina espírita é a Boa Nova, porque ela vem esclarecer coisas que estavam meio obscuras e que muitas pessoas sofriam as consequências desse obscurantismo, vamos assim dizer. Desses fatos que estavam escondidos e que não poderiam ser tratados. Nesse sentido, sim, a doutrina espírita é a Boa Nova, porque ela está trazendo informações que salvam pessoas, que deixam pessoas saudáveis, Mas acho e que essa pergunta... que constrói obras como essa. Edson, acho que essa pergunta foi no sentido assim,
O espírita gosta de dizer que o espiritismo é a boa nova, é como se fosse melhor e superior a todo o resto. Então, eu quis evitar de tratar dessa forma. Mas eu já fui direta. Então, eu quis evitar de tratar dessa forma justamente porque eu não acredito nisso. Assim como todas as doutrinas, você tem que ler e interpretar, né? Senão você acaba sofrendo as consequências, que nem esses muçulmanos, né? Ou os cristãos, ou não importa, que são aferrados à letra. Na doutrina espírita é a mesma coisa. A gente tem que interpretar, ler, entender e usar o raciocínio, usar o bom senso para saber o que é viável ou não. Então eu insisto, para mim ela é boa nova nesse aspecto. Boa nova no aspecto religioso, aí é para os crentes. Tá certo? Porque como eu falei aqui, não sei se eu deixei claro quando eu fiz a apresentação das semelhanças aí da doutrina, nós temos dentro do seio da doutrina espírita as pessoas religiosas. Então nós temos lá os católicos, que têm aquelas crenças dentro do espiritismo, nós temos os evangélicos, falei que tem muçulmanos também, tem judeus e por aí afora. Porém, como essas crenças são crenças que estão enraizadas, acabam levando para dentro do movimento espírita as suas crenças, eles precisam se acomodar ali também. Tá certo? E a doutrina espírita não é isso. E aí eu insisto, boa nova para mim é o fato dela estar trazendo informações novas que salvam pessoas e que constroem obras maravilhosas como essa que nós estamos vendo aqui hoje. Tá certo? Obrigada, Edson. A próxima pergunta é para a irmã. Uma pergunta específica. Como é viver única e exclusivamente para a prática religiosa, abrindo mão de todos os seus desejos de mulher? As pessoas têm, né, essa curiosidade mesmo. Como eu falei, a gente imaginou que viesse uma senhorinha, vestida até o pé, toda sem maquiagem, de repente encontra, né, uma mulher que está falando com batom e vaidosa. Sim, super antenada. Eu nem falei o currículo dela, porque é deste tamanho, tá? Se eu começasse a ler, vocês iam ficar chocados, que nem eu fiquei. Assim, a pergunta é mais do que normal, natural. Aonde nós vamos, essa pergunta é sempre feita. Até agradeço, porque é uma oportunidade de eu falar pouco e breve sobre a minha vocação. Quem chama é Deus, primeiramente. Quando Deus conquista o coração de alguém, a entrega é total. É caminho sem volta. Porque a marca não vem de pessoa, não vem de pai, não vem de mãe, não vem do Papa, não vem do bispo. Deus se utiliza das mediações, é verdade, através do testemunho de vida das pessoas que se comprometem com a prática do amor ao próximo, aos pobres, principalmente. Nossa congregação, eu sou da congregação Nossa Senhora de Sion. Sion sempre procurou ser uma congregação a pedido dos fundadores, que, por coincidência eram 2 judeus que se converteram ao cristianismo e fundaram essa congregação masculina e feminina e o ramo masculino e um contemplativo também, para testemunhar perante a igreja e o mundo o amor de Deus pelo povo de Israel. Então, o amor de Deus, com o passar do tempo, esse amor de Deus, e que para nós cristãos, ele chega à sua plenitude em Jesus Cristo, uma entrega total e incondicional para a salvação de todos. O nosso fundador sempre afirmou, Sion é uma obra da atualidade. Se Sion é uma obra da atualidade, depois do Vaticano II, as irmãs antes do Vaticano II moravam somente dentro dos colégios, como educadoras. O Vaticano II lançou o desafio para a nossa congregação e para outras,
para irmos às periferias trabalhar com os pobres. Trabalhar com os pobres significava não usar nada, nem mesmo a roupa, que elas usavam um hábito branco e um preto, dependendo mais para o inverno, e significava não usar nada exteriormente que distinguisse, que houvesse desigualdade entre as pessoas. Nós queríamos ser um com os outros, iguais. E nós, depois do Vaticano II, eu nem era nascida, as irmãs decidiram retirar o hábito. Muitas idosas não conseguiram, porque era muito difícil. Até uns 20 anos, tinham irmãs ainda muito idosas que usavam. Mas depende muito do jeito de ser de cada irmã. Há irmãs mesmo em Sion que não gostam de usar brinco, que não gostam de usar mesmo brilho labial. Olha, eu sempre fui uma criança e uma jovem livre. Isso é fator decisivo para o passo decisivo da sua opção fundamental de vida. Conforme você foi livre ou não na sua infância e adolescência e juventude, você pode ou não fazer determinadas coisas, usar determinadas coisas. Não importa o exterior, não é o hábito que faz o monge. Se eu usasse todos os brincos, se eu escovasse meus cabelos, se eu usasse roupas tão mais atualizadas com fashionable, que é um termo em inglês, mais atual, com a moda atual, mas se eu não tivesse amor, se eu não tivesse a caridade, se eu não desse um testemunho autêntico de Jesus Cristo, de nada valeria. O importante é a minha opção fundamental, a opção que eu fiz de ser uma religiosa consagrada, entregue a Deus, à igreja, ao povo judeu, ao mundo, buscando justiça, amor e paz. Então, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E a alegria, muitas pessoas me dizem, a sua alegria é extraordinária. Esse ano alguém me falou, eu fiquei assim, o que ela quer dizer com isso? Então, algumas vezes você se surpreende com as pessoas, com o que as pessoas dizem, mas isso é um bom sinal de que você está vivendo a sua vida religiosa dentro daquilo que Deus pediu a você, no primeiro chamado, que diz que o primeiro chamado é o primeiro amor. Muito obrigada. Obrigada. Agora a última pergunta para todos. Eu vou pedir para vocês serem breves também, senão todo mundo aqui vai me matar, né? Nós falamos muito sobre as semelhanças que nos aproximam. E quais as diferenças que nos afastam? Pensando. Eu acho que, falando de diferenças que nos afastam, a gente pode falar do que a gente já vinha falando aqui agora, né? Das pessoas que interpretam a letra, né? Em detrimento do bom entendimento, do uso do bom senso, né? Então, quando você tem dentro das religiões o preconceito, quando você tem dentro das doutrinas o entendimento de que nem a questão da Boa Nova, né? De que a doutrina espírita é a Boa Nova, então o espírita se torna melhor que os outros. Isso é agir com preconceito, é agir com falta de não ter o senso, né, de interpretação real das coisas. Então, na minha opinião, o que nos afasta é justamente o preconceito e o levar ao pé da letra os que está escrito, inclusive em coisas antigas e que foram escritos num contexto, num momento histórico que já se perdeu, já passou, né? Então, o nosso grande problema, na verdade, é esse, é fazer as interpretações e agir de preconceito, né, em relação ao outro. E eu acho que não pode existir isso em religião nenhuma. Quando a gente fala em diferenças, é uma coisa que nós somos diferentes em todos os aspectos. Como nós falamos aqui no começo,
Até os irmãos gêmeos idênticos são diferentes. As semelhanças são importantes, mas mais importante ainda é nós sermos diferentes. E o próprio Jesus ensinava a seguinte coisa: nós temos que ter unidade justamente nas diferenças. Isso que é o importante do ser humano. Saber respeitar as diferenças. Não é porque eu acho que aquilo é assim que tem que ser assim. Não é porque alguém falou que é daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Nós ministramos muito, ensinamos muito para casais lá na igreja, e às vezes eu falo para minha esposa, eu tenho 31 anos de casado, e a gente às vezes brinca que, na verdade, nós somos casados há 20 anos. E por que nós falamos isso? Que faz 20 anos que nós nos convertemos. Que antes de nós nos convertermos, foram 11 anos de casamento assim, como é que eu posso dizer? Eu bebia, eu fumava, eu às vezes ficava 3, 4 dias fora de casa. Mas ela sempre acreditou que a coisa ia ficar bem. E essas diferenças que nos uniam. Eu pensava de uma forma e ela de outra. Às vezes a gente brinca que... Ela fala assim, você casaria com uma pessoa igual você? Eu falo, não, igual eu não. Eu não ia me suportar. Verdade. Ainda bem que você é diferente. Então essa é a diferença que nos une. Infelizmente, algumas pessoas acham que a diferença é para afastar. Pelo contrário. É nas diferenças que... tem um livro de um autor, que me fugiu o nome dele agora, chama-se Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Formidável. Foi escrito nos anos 70 esse livro. Mas cada vez que eu leio, eu já acho que eu li umas 50 vezes. Cada vez que eu leio aquele livro, eu penso, olha, parece que foi escrito ontem. Porque é verdade. O homem é de um planeta e a mulher de outro. Totalmente diferente. E como é que a gente olha para uma mulher e a mulher olha para o homem, se apaixona e casa? É a diferença que nos atrai. E isso que é o legal. Mas desde que a gente respeite a diferença do outro. Isso que é, para mim, a coisa mais importante. Bem, no diálogo interreligioso, eu sei mais, de acordo com a minha experiência, sobre as diferenças entre judaísmo, cristianismo e islamismo. As diferenças de fato existem. Existem diferenças teológicas. O Raul falou, a crença em Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, é uma diferença que distingue judaísmo e cristianismo. É fato, eles vivem isso. E para eles, acreditar em Jesus como um Deus, para eles, não para nós cristãos, é postular a possibilidade de politeísmo. Tem vários deuses. Nós cristãos recebemos a mesma revelação de Deus em Jesus Cristo, mas a nossa são caminhos diferentes, seguimos caminhos diferentes, tendo a mesma fé no Deus único. Agora, as diferenças não são impossibilidades. No diálogo interreligioso, as diferenças, elas existem para serem respeitadas, para serem acolhidas, para o conhecimento mútuo, porque quando o rabino senta conosco na mesa e estudamos um trecho da Torá, e nós, católicos, estudamos um trecho dos evangelhos, promovemos, como é que se diz? Transmissões via web de videoconferências, desenvolvendo o tema judaico-cristão. Próximo semestre nós teremos uma conferência sobre o amor ao imigrante, a abordagem judaica, a abordagem cristã. Então, as diferenças existem, há diferenças em vários planos, mas elas são condições de possibilidade de conhecimento, de aprendizagem. Agora, pegando a palavra diferença, eu acho que o maior empecilho é a indiferença ao outro. Na sua diferença,
quer religiosa, quer de opção sexual, quer física, homem, mulher, status social. A indiferença mata, destrói uma pessoa na sociedade, anula, ela passa a não existir, porque a indiferença é a negação do outro, e Deus pede o contrário, a afirmação do outro como possibilidade da afirmação da minha liberdade, da minha existência. Quem existe individualmente, sozinho no mundo, ou é solitário ou entrou em depressão. Porque o que constitui o ser humano é ser relação com o outro. Agora, não ter reverência pelo outro também é um problema que causa dificuldades e impede que o diálogo aconteça e impede que isso que nós estamos querendo ampliar e atingir o maior número de pessoas aconteçam. A indiferença e a não reverência pelo outro. Porque o outro, segundo Emmanuel Levinas, que é um filósofo judeu, o rosto do outro, eu vejo no rosto do outro o rosto de Deus. Porque o outro cava em mim a necessidade do outro, mas não para dominá-lo, mas para que o outro me complete como pessoa humana. Sheikh Hassan. A diferença é marca registrada de Deus na criação. Sem diferença, você não consegue enxergar a qualidade que o outro tem. Então, nós não podemos enxergar a diferença como se fosse um defeito. Não. Podemos enxergar como uma perfeita criação de Deus. Você vê, quando Deus criou o universo, criou dia e noite. São o quê? Por quê? Para entrar em conflito ou para cada um completar o outro? Cada um tem sua função. Deus criou Adão no céu, no paraíso, sozinho, coitado, solitário. De repente, Deus criou para ele outro homem igual ou outra criatura diferente. Diferente. Por quê? Para um completar o outro. Não é para um brigar com o outro. A ideia é esta. Palavra sim é diferente de palavra não. Sabendo usar as duas, são diferentes, levam a você voar neste universo. Levam a você saber educar teus filhos na maneira correta. A diferença baseada no conhecimento, uma dádiva de Deus. Mas a diferença baseada em uma ignoração é uma destruição. Por isso, saber a qualidade da diferença leva você a aceitar o outro, aproximar do outro, viver com o outro. A diferença abre o novo olhar e nova visão para enxergar o outro. É importante isso. Muito importante. Então, só para terminar, eu quero deixar bem claro
para vocês, nossas diferenças unem mais do que separam. Se a gente somos iguais, o que estamos fazendo aqui? Puxando o saco um do outro? Não. Eu sei que a minha fé é diferente dela. Ela sabe. Mesmo assim, vamos sentar e conversar e transmitir a mensagem boa para este público. A gente gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui, por aceitarem o nosso convite. Agradecer também cada um de vocês que saíram de casa, estão aí esse tempo todo. A gente sabe que os voluntários é uma condição para os voluntários. Oi? Antes de terminar, Claro, não. quero entregar este presente para esta casa por meio do nosso querido Nilton. Obrigada. A gente vai colocar lá no nosso espaço interreligioso. Então, queria de novo agradecer a cada um de vocês. A gente sabe que o voluntário é uma condição para trabalhar aqui nessa casa, participar dos encontros interreligiosos. A gente sabe o quanto é difícil, né? De repente, estar trabalhando como eu, como Nilton, estamos aqui desde cedo, tem muitos de vocês que estão também. E eu espero que esse encontro vocês encarem sempre, não como uma obrigação, mas como uma chuva de aprendizados que com certeza a gente não vai encontrar em outro lugar, dessa forma como aqui. Em nome da religião islâmica, eu tomo liberdade de falar em nome de todas as religiões também, principalmente o nosso querido Raul que saiu. Eu quero entregar estes presentes, esses livros para a biblioteca do obreiro aqui. Eles merecem ter uma biblioteca maravilhosa, cheia. Eu sei que eles têm, mas vamos colaborar com alguns livros. Este aqui, Nilton, Alcorão Sagrado, nova edição, em português. Exatamente. Este livro também chama O Islã em Foco, para conhecer cada vez mais nossa religião islâmica. Em português também. Isso é em português. Maravilhoso. Eu já li. Esse aqui, o Nilton, esse aqui, o lícito e ilícito no Islã. Muito importante. Muito importante. Vai falar muito sobre a comida que nós falamos agora com Raul. Este aqui, você, Nilton, esta casa, merecem uma coisa que só Deus pode pagar para vocês. Este livro, eu tive honra de trabalhar com este livro e fazer revisão para este livro. E meu nome está aqui dentro. Chamado O Jardim dos Virtuosos. E nada mais será entregado para este homem virtuoso. Esta casa também, para mim, é como se fosse minha casa. Vamos lá. E é sua mesmo. Obrigado, Chico. Sabe o quanto todos nós amamos o Senhor, amamos todos vocês, e você sabe que essa casa é sua. Aqui é uma casa realmente interreligiosa na prática. A gente, Norminha cansou de fazer o evangelho terças de manhã com o Corão, né, Norminha? A gente usa todos os livros religiosos aqui, porque o que muda, eu sempre brinco que Deus é a água e as religiões são os copos diferentes. Cada um toma Deus, toma a água no copo que quer, mas tome a água. O importante é que essa sede seja saciada. Não importa em que copo, não é verdade? E eu acho que nada melhor do que para a gente encerrar o encontro com louvor a Deus. Um louvor em homenagem também ao Paulo Barbosa, a Raquel Trindade, que estão aqui certamente.
E a gente escolheu essa música porque essa música é universal, toca no mundo inteiro, em todas as religiões. Eu escolhi uma versão evangélica, que é a que eu sempre canto, mas acho que todo mundo vai cantar comigo. Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai.